Olá, caros estudantes, eu sou a professora Zilda. Sejam bem-vindos ao curso Esquematizando Redação. Hoje nós falaremos sobre as matrizes de referência para a redação do Enem. Então a aula de hoje está muito especial porque as matrizes, elas são exatamente aquilo que o candidato ele tem que possuir, né, as habilidades e competências na hora de produzir o texto, e é exatamente o que o corretor e o leitor ele vai considerar no momento de corrigir a redação. Então vamos agora o passo a passo por todos os níveis das competências da redação do Enem. Vamos lá. A competência 1, o que é a competência 1? A competência 1 é nada mais do que escrever corretamente. Sabe aquela coisa do professor de língua portuguesa, ele fica pegando no pé? Menino, não esqueça de acentuar. Olha, você esqueceu o ponto final. Preste atenção aqui na separação da sílaba. Começa o parágrafo com letra maiúscula. Então, tudo aquilo que o professor ele vai pegando no pé e vai construindo e vai falando, chega um momento que vai ser cobrado, tá? E esse momento é justamente agora, na produção da redação, né? Então, a competência 1 é escrever de acordo com a linguagem formal, a linguagem padrão, aquela que é baseada na gramática normativa. Então, seguem as regras da gramática normativa. E nós temos aqui, cada competência, ela tem 5 níveis, e esses níveis, eles variam de 0 a 200 pontos. Então, o primeiro nível, que é o top, que é o nível 5, então, quando o candidato ele atinge o nível 5 nessa competência, né, na competência 1, ele está excelente. E, para vocês terem uma ideia, esta competência, que é a competência 1, é a que mais faz os candidatos zerarem, porque tem que escrever de forma correta, dominar a sintaxe, as regras da gramática normativa, as convenções de escrita, acentuação, ortografia, nada de marca da oralidade, da linguagem formal, enfim, escrever corretamente. Então, quando é que ele vai atingir 200 pontos? Quando demonstra excelente domínio da modalidade escrita, excelente domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. E de escolha de registro, ou seja, vai escrever com a linguagem formal. Desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos, serão aceitos, preste atenção, serão aceitos somente em casos excepcionais. Sabe quando vai escrever lá e esqueceu de acentuar uma palavra, ou uma vírgula solta lá, que ficou faltando? Então, o corretor, o que acontece? O corretor, ele vai perceber que o candidato, ele sabe empregar a vírgula, porque isso ele vai fazer durante o texto. Teve um probleminha de concordância verbal, né? Não concordou ali o verbo com o sujeito, porém, no decorrer do texto, está impecável a concordância verbal. Então, vai entender que foi apenas um deslize, não o candidato, ele sabe escrever. Então, é possível, tá? Mas isso é em casos excepcionais que apareça lá um probleminha, né, de convenção da escrita, que passou, mas passou por causa apenas de um desvio, não porque o candidato não sabe escrever. Então, que fique bem claro isso, não vão entender que eu escrevi uma redação e essa redação ela teve nota 1000, porém tem erros. Olha, preste atenção. Não foi um erro, que foi um deslize, mas isso é bem difícil porque agora eles estão sendo bem rigorosos nessa cobrança, nessa questão da escrita.
Então, aqui é o nível 5, excelente. Então, vamos avançar. O nível 4. Então, quando é que o candidato ele vai se encontrar no nível 4, né, da competência 1, que é da escrever corretamente? Ó, ele vai ter 160 pontos. É bom também, ajuda bastante. Então, aqui, ó, 160 pontos, ele demonstra bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E de escolha de registro, com poucos, então há de se considerar que é bom domínio e poucos desvios gramaticais e de convenções da escrita. Vamos deixar bem claro aqui quais são esses desvios gramaticais. São os problemas de sintaxe, de regência, são problemas de acentuação, de pontuação, até separar sílabas, sabe aquilo que às vezes o aluno não considera tanto, você vai escrevendo, chegou lá no final, né, o final da linha, de onde ele chegou no final da linha, ele para, sem critério. Não, é preciso saber separar a sílaba aqui, porque senão vai descontar pontos, tá? Então vamos seguir. Nível 3. Quando é que o candidato ele vai se encontrar no nível 3? Ele vai se encontrar no nível 3 quando ele demonstra domínio mediano. Médio, sabe aquele candidato médio? Então, mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E de escolha de registro com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita. Então, alguns desvios gramaticais, alguns probleminhas de convenções da escrita, né? Uma ortografia, uma palavrinha ali errada, esquecer um acento e tal. Então, ele vai atingir o que aqui? Ele vai conseguir apenas 120 pontos se estiver no nível 3, tá? Então, daí a importância de aprender a língua portuguesa. Seguindo. Aqui, no nível, né, vai descendo, no nível 2, né, ele está no nível 2, né, quando ele demonstra domínio insuficiente. Olha, domínio insuficiente. Então, ó, insuficiente da modalidade escrita formal, ou seja, aqui tem muitas marcas da oralidade, o agente, né, a gente vai, algumas gírias, né? Então aqui tem um problema, né? Pelo menos aqui nessa situação, né? Na tipologia dissertativa ou argumentativa, né? Que tem que escrever de acordo com a norma padrão. Em outras situações é diferente, tá? Com muitos desvios gramaticais e escolha de registro de convenções de escrita. Então aqui é um problema, né? Então muitos erros, né, muitos desvios e é um domínio insuficiente. E então, o candidato estando neste nível, ele vai conseguir apenas 80 pontos na competência 1. Seguindo. 40 pontos. Então, olha, 40 pontos é quando ele vai, ó, demonstrar. Então, aqui é o nível 1. Tá lá no início, nível 1. Bem baixo, ó, demonstra domínio precário. Aqui é insuficiente, aqui já é precário da escrita formal da língua portuguesa e de forma sistemática. Então, assim, sistemática é porque ó, são vários problemas, né? Então, aqui, ó, com diversificados e frequentes desvios gramaticais. Então, assim, o leitor, o corretor, ele vai perceber que o candidato, de repente, ele não tem só dificuldade na acentuação das palavras, mas ele tem dificuldade de concordância verbal, concordância nominal, de ortografia, enfim, vários problemas, tá, de escrita. Então, ele vai atingir apenas 40 pontos. Ou seja, sabe aquele candidato que fez de conta que estudou, que ele foi para a escola e não levou a sério as aulas de língua portuguesa? Então, aí ele vai ser cobrado, né? Ele vai... né, não levou a sério, não praticou, não fez as atividades que a professora pediu, não gostava de ler, não gostava de escrever, não estudou, então ele vai ter um problema na hora de escrever. Seguindo. Aqui o candidato ele vai zerar, então zerou, não tem
não está em nenhum nível, zerou. Então aqui é bem complicado, dificilmente alguém vai ficar dessa forma, né? Então ele demonstra desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, ou seja, não foi para a escola, não estudou, não aprendeu, então ele zerou. Então zerar nessa modalidade aqui é realmente demonstrar um desconhecimento da língua portuguesa. Bom, então aqui a gente encerra a competência 1, que é o domínio, né, da linguagem padrão, é escrever de forma correta, considerando acentuação, ortografia, concordância verbal, nominal, colocação pronominal, enfim, todas aquelas regras de escrever bem, que a gente vai aprendendo e vendo nas aulas de língua portuguesa. Então, esta competência, como eu já disse para vocês, ela é a que mais faz com que os candidatos percam pontos, tá? Então, fiquem espertos e estudem bastante e leiam bastante, e escrevam e estudem, enfim, estudem a língua portuguesa. Dando sequência, né? Aqui nós temos a competência 2, né, da redação. Então, a competência 2 é compreender a proposta, né, de redação e desenvolver o tema de acordo com a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. O que significa isso? Tá, você tem que entender a proposta. Sabe quando lê lá, tem os textos motivadores, o candidato lê, aí quando tem lá o tema, isso é muito importante, gente. Então, leia o tema com muita atenção. Então, leia o tema para entender o que está sendo pedido. É muito comum os candidatos fugirem do tema ou tangenciar, né? Fugir parcialmente. Por quê? Porque não se ateve à temática. Então, o que também se exige nesta competência? Que escreva, que desenvolva o tema de acordo com a estrutura do texto dissertativo, argumentativo. O que significa isso? É porque, né, como eu já falei em aula anterior, tem que escrever lá dentro daquela estrutura. Todo texto tem uma estrutura, um modelinho ali, tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, todos os elementos que devem ter numa introdução, que deve ter no desenvolvimento e também numa conclusão. Então, é preciso também dominar esta estrutura. Então, muito importante esta competência. Vamos seguir. Então, olha aqui, o nível 5, top. Né? Quando é que o candidato, nesta competência, ele vai atingir o máximo, né? Ele vai tirar 200 pontos, já tirou 200 pontos lá na primeira competência, né, que escreveu corretamente a redação. Agora ele vai entender o tema, escrever de acordo com como deve ser um texto dissertativo argumentativo, então ele vai atingir o quê? 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo. Apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Vamos por parte. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. Sabe o que é argumentação consistente? Gente, é aquela argumentação que não é baseada no senso comum. Sabe? O senso comum é aquilo que todo mundo já sabe. Tem um tema lá, todo mundo já sabe aquilo lá, é o que se ouve aí, né? Todo mundo diz e tal. Então, para ser um argumento consistente, você precisa ver a causa daquela problemática, ver ali na raiz do problema, usar argumentos que realmente apresentar algo que é diferente, algo que faz refletir. Então é muito importante sempre perguntar, fazer uma interrogação do tema, perguntar, mas o que está por trás disso? Quais são as causas? E usar um argumento consistente, né? Tem várias formas que nós veremos depois, mas enfim, é você realmente saber do que está falando, falar com propriedade, com consistência. E a partir de um repertório sociocultural. Então, gente, uma coisa puxa a outra. O seu argumento ele vai ser consistente se você tem um repertório. Sabe o que significa repertório? Repertório é você ter conhecimento, tá? Conhecimento de causa.
Sabe aquela aula de filosofia que às vezes o aluno não leva tão a sério? Sabe aquela aula de sociologia que também, não, vou fazer de qualquer jeito? Então, essas aulas, né, o conhecimento de todas as áreas, todas são importantes. Todas as matérias, elas são importantes. E também estar antenado, né? Ver o que está acontecendo no mundo, ler, assistir a jornais. E sabe também, série, filmes, isso também tudo enriquece. Tudo isso é conhecimento, é repertório. Tá? Então é preciso ter um bom repertório. Repertório é realmente conhecer, fazer uma leitura de mundo, uma leitura da realidade. É você estar antenado, deixar de basear as coisas apenas no senso comum, naquilo que ouviu dizer. Ser aquela pessoa investigativa, curiosa, estudiosa, que procura saber o que realmente está acontecendo. Então aqui é muito importante. Tá? Então é muito importante aquilo que você vai adquirindo no decorrer de todo o estudo, toda a passada pelo o ensino básico, ali, principalmente o ensino médio, todo o conhecimento que vai adquirindo ali das disciplinas, né? Então, isso tudo é importante. E apresenta um excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo. Excelente domínio porque, se é dissertativo e argumentativo, é porque você tem que dissertar, falar sobre e argumentar. Argumentar é justificar, é dizer os porquês. E dentro daquela estrutura que eu já falei, introdução, né, desenvolvimento, conclusão, todo aquele padrão ali. Então é preciso dominar tudo isso. Mas é fácil, é tranquilo, né, desde que o candidato venha, né, estudando, se dedicando. Próximo nível, o nível 4. Né, o nível 4 também não é tão ruim. É claro que não vai mais atingir os 200 pontos, mas atinge os 160 pontos. Ele vai atingir esses 160 pontos quando desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, permanece ali a consistência. Apresenta um bom domínio do texto dissertativo, argumentativo não é excelente, mas é um bom domínio, um bom domínio. Com proposição, argumentação e conclusão. O que é proposição? Proposição é o mesmo que a introdução, aquela primeira parte da redação. Então, com proposição, argumentação e conclusão. Então, ele vai tirar esses 160 pontos. Bom, muito bom também. Avançando. Tá, então no nível 3, né, o nível 3, quando é que o candidato ele vai se encontrar no nível 3? Quando desenvolve o tema por meio de argumentação previsível. Sabe aquilo assim que você já espera? Nossa, isso aqui eu já sei. Todo mundo sabe isso aqui. Não tem nada de muito curioso, de investigativo, de ir lá na raiz. Mas por que está acontecendo isso? Então, isso é importante. Então, quando o candidato ele usa de argumentação previsível, aquilo que se espera, então ele já vai ter os 120 pontos. Apresenta o domínio mediano do texto dissertativo, talvez ele tenha dificuldade na introdução, lá no desenvolvimento, na estrutura do desenvolvimento, e talvez não está dominando bem lá a conclusão, que é o último parágrafo, está faltando algum elemento, alguma coisinha, né? E com proposição, argumentação e conclusão. Então, aqui eu já falei, né? Então, ele vai ter estes problemas, tá? Ele desenvolve argumentos previsíveis e não tem um domínio muito bom aí do texto, né, da estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Prosseguindo. Tranquilo, né? Então, 80 pontos. Olha só, quando é que vai tirar aqui o 80 pontos? Que aí está no nível 2. Nível 2 de desenvolvimento aí. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trecho dos textos motivadores. Ou seja, ele copiou parte dos textos. Os textos motivadores, como o próprio nome diz, é para motivar. Para motivar e para você pode, em cima desses textos, elaborar o seu texto. Então, ele vai servir como base, né? Porque o conhecimento ele não parte do nada. Então, para que servem os textos motivadores? Justamente para você conhecer o assunto e ver ali, porque os textos motivadores, eles apresentam
pontos de vista, às vezes, diferentes, mostram o mesmo problema com ângulos diferentes, mostra, às vezes, estatísticas, dados, então também é importante. E em uma outra aula nós falaremos sobre como aproveitar os textos motivadores. Mas, enfim, aqui é para apenas entender que se o candidato ele copiar parte dos trechos, né, partes do texto, dos textos motivadores, ele vai ter problema. Tá? Não faça isso. Ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo e argumentativo. Tá? Ele não atende à estrutura da redação, né? Que seria ali ter uma introdução, que é uma proposição, né? Argumentação e conclusão. Enfim, então ele vai atingir apenas 80 pontos e ficar aqui no nível 2. Prosseguindo. Tá. No nível 1, tá? O nível 1 que é o lá embaixo, o último, né? Tá lá embaixo. Então, o nível 1, o candidato vai tirar apenas 40 pontos nesta competência se ele estiver neste nível. Apresenta o assunto tangenciando o tema. O que é tangenciar o tema? É fugir. Digamos que, existe uma diferença que eu também vou trabalhar isso com vocês, de assunto para tema. Assunto, ele é geral, né? Digamos aqui, vamos falar sobre a violência contra a mulher, né? Teve uma aí que o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, a persistência. Então, se o candidato, ele vai fala sobre a violência, fala sobre a violência contra a mulher e tal, mas ele não procura falar sobre essa persistência, porque ali o foco é a persistência. Por que persiste? Quais são as razões? Então, se o candidato, ele apenas fala da violência contra a mulher, sem, às vezes, assim, menciona, mas muito subliminar, ele apenas menciona de forma, assim, bem implícita. Então, ele vai tangenciar, tá? Então, tangenciar não é fugir totalmente do tema, mas ele fala parcialmente, tá? Ou demonstra o domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Então, ele não aprendeu a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Ele com traços constantes de outros tipos textuais. Sabe que às vezes colocam uma descrição, narração, ou às vezes expositivo, faz um texto expositivo? Fala, coloca dados e demonstra, mas não argumenta. Então, ele vai ter problemas aqui, tá? Então, ele vai tangenciar, né, falar sobre o tema, mas de forma, assim, implícita e não domina, tem um domínio precário do texto dissertativo, argumentativo. Então, vamos para o próximo, né? Que é quando o candidato zera, então não tem nível nenhum, zerou. Então, quando é que ele zera nessa competência? Ele zera quando? Fuga ao tema. Fuga ao tema. É possível? É possível sim. É o que mais se vê, fuga ao tema. Como isso acontece? Veja bem, como eu falei, é a persistência da violência contra a mulher no Brasil. O candidato falou sobre a violência, que ela, né, acontece isso, acontece aquilo, e vai falando, mas ele não mencionou sobre a persistência, ele não falou da persistência da violência contra a mulher. Então, se ele não falou, ele não se adequou ao tema, que o tema é a persistência. Então, o que aconteceu? Fugiu do tema, ficou dentro do assunto, porém fugiu do tema. Daí a importância do candidato ler o tema, que ele vem às vezes lá em negrito, ele vem em destaque, então preste atenção e siga o tema, tá? E também ele, não atendimento à estrutura dissertativa argumentativa. Então, nestes casos, a redação ela recebe 0, ela é anulada. Então, o indivíduo escreveu um texto expositivo. Não teve argumentação, não teve uma tese, então ele zerou ou fugiu do tema. Então, é isso. Esta competência, ela se trata deste assunto, e aqui vocês viram os níveis. Então, agora é só estudar e se preparar. Dando sequência. A competência 3. Então, o que a competência 3 ela nos traz?
o candidato, ele precisa saber selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações, argumentos para defender o seu ponto de vista. Então aqui, sabe escrever aquele texto com coerência? Aqui que entra a parte de coerência, que é muito importante. Então é preciso ele aqui, a competência 3, ela está associada à competência 2, lá que na competência 2 mostra repertório. Repertório é você usar uma citação de um filósofo, de um historiador, usar argumentos com dados estatísticos, exemplos. Então e para fazer toda esta argumentação, desenvolver esta argumentação, você precisa saber que relacionar, tá? Relacionar um argumento ao outro, construindo os períodos de forma coerente, tá? Então aqui para defender o seu ponto de vista. Então é muito importante aqui esta competência. Então vamos ver como que fica aqui a matriz de correção. O que o corretor ele considera ao corrigir a redação, né? O que ele espera do candidato. Então 200 pontos, né? O top, o 200 pontos lá é o máximo, a excelência. Então quando é que o candidato vai estar nesse nível, que é o nível 5? Ó, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. Então, olha, ele apresenta fatos, informações, de forma consistente, ou tem que ter validade, você está falando de algo que você realmente sabe do que está falando, tem consistência, faz sentido. Configurando a autoria. O que é configurando a autoria? Gente, a autoria é você escrever com autoridade sobre um assunto. Você pode usar citações, né, que são argumentos de autoria, só que você não basta só citar, você tem que argumentar, colocar a sua opinião em cima daquilo dali, relacionar. Então, escrever com autoria é você realmente saber do que você está escrevendo com autoridade no assunto. Então, você tem que colocar os dados e falar sobre. Você tem que colocar fatos e falar sobre, relacionar, colocar o que você pensa em relação àquilo dali, senão fica só um texto expositivo, tá? E, como eu já falei, né, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Então, é preciso que o candidato realmente tenha um texto bem rico, cheio de informações. Quando eu falo cheio, não é o suficiente, né? Você não pode também encher seu texto ali de dados, de fatos, então tudo com moderação. Seguindo. O nível 4, 160 pontos, apresenta informações também, fatos e opiniões relacionados ao tema de forma organizada. Porém, aqui o que acontece? Aqui é preciso prestar atenção, com apenas indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Então, aqui é preciso que o candidato, ele realmente aqui, ele preste atenção e saiba do que está falando, para ele escrever com autoridade em relação ao assunto. Bom, então, dando sequência, vamos ao nível 3. Então, quando é que o candidato ele vai se encontrar no nível 3? Ele vai se encontrar no nível 3 quando ele apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema limitados aos argumentos dos textos motivadores. Ou seja, né, como vocês viram nos níveis anteriores, tem que ter autoria. Autoria é você mostrar os seus próprios argumentos. Então aqui, nos 120 pontos, você se baseia nos argumentos dos textos motivadores. Então não demonstra que a autoria. Limitados aos textos motivadores, pouco organizados, em defesa de um ponto de vista. Esta organização aqui, gente, é importante, porque os períodos, né, eles são construídos, ele tem os parágrafos, eles são relacionados um
ao outro, eles têm elementos de conexão, a sua ideia, ela é, embora o texto ele venha em partes, mas é uma ideia que vai sendo construída, tá? É uma defesa ali de um ponto de vista que você vai, né, você vai desenvolvendo, então ele tem que estar organizado, de forma correta. Então, quando é que o candidato, ele vai estar no nível 3, no nível 2, nível 2. Ele vai estar no nível 2 quando ele apresenta informações, fatos, opiniões relacionados ao tema, mas desorganizados ou contraditórios. Sabe quando, às vezes, o candidato, ele diz algo e depois ele mesmo se contradiz? Então, ele vai perder ponto. Aí também, quando os parágrafos, as frases, os períodos são construídos de forma desorganizada, não tem assim uma sequência lógica. Então vai atingir o quê? Apenas 80 pontos nesse nível. E 40 pontos, né? Que é o último nível ali. O nível 1. Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionados ao tema ou incoerentes. Então, assim, são fatos e opiniões que não estão muito relacionadas, né, ao tema e são incoerentes, sem defesa de um ponto de vista. Então, fica assim, apenas naquele texto expositivo, não defendeu, não argumentou, então vai atingir apenas 40 pontos, vai ficar no nível 1. Isso não é bom. E quando é que o candidato ele vai zerar nesta competência? Quando ele apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista, ou seja, fugiu do tema, escreveu um texto dissertativo, escreveu uma descrição, escreveu um poema lá, mas não escreveu um texto dissertativo argumentativo, não usou de argumentos, não apresentou fatos, dados relacionados ao tema, ele fugiu, ficou no assunto e fugiu do tema. Então, ele vai zerar, tá? Então, preste atenção no tema. E a competência 4. Então, a competência 4... Tá, a competência 4... ela fala sobre o quê? O conhecimento dos mecanismos linguísticos. Então, a competência 4 vai falar justamente da parte de coesão, enquanto que a competência 3, ela falou lá da coerência, então agora a competência 4 ela vai falar muito da coesão, né? E a coesão também ela está relacionada à coerência, então uma depende da outra. Então vamos lá. Quando é que o candidato ele vai atingir o nível máximo, o nível 5, que seriam os 200 pontos, gabaritar essa competência? Quando articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Quais são os recursos coesivos? Os recursos coesivos nós veremos na próxima aula. São aquelas palavrinhas, aquelas expressões que servem para costurar o texto, para ligar, sabe aquela portanto, contudo, né, na atualidade, enfim, nós teremos uma aula só para isso. Mas enfim, aqui é a parte de você saber costurar bem o texto, ligar uma coisa à outra, um parágrafo ao outro, um período ao outro. 160 pontos, quando é que o candidato vai atingir 160 pontos? Nível 4. Quando articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, ele tem um repertório diversificado, com várias conjunções, pronomes, enfim, palavras, elementos, né, que servem para ligar, diversificados, não vai ficar sempre ali nos mesmos. E 120 pontos, quando é que ele vai ter 120 pontos, que é o nível 3, quando articula as partes do texto de forma mediana, médio, com inadequações e apresenta repertório pouco diversificado dos recursos coesivos. Então, tem um repertório fraco e não sabe articular bem. Mas sabe quando às vezes o
o candidato começa lá, em primeiro plano, aí quando chega lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele coloca em primeiro plano. Quando vai para o segundo parágrafo do desenvolvimento, ele esquece, deveria colocar em segundo plano, para ficar, né, coerente. Não, já mudou, colocou outro elemento, então assim, tá com problemas aí, então tem que prestar atenção, né? Em primeiro lugar, se tem o primeiro lugar, tem que ter o segundo lugar. Então preste atenção quais são os elementos que você ali, que você está usando, né, para ligar os parágrafos, porque eles têm que fazer sentido. E também, né, o saber usar uma adversativa quando realmente se pede uma adversativa e não uma conclusiva. Então nós teremos uma aula só para vermos sobre esses conectores. Então aqui, quando é que o candidato ele vai atingir os 80 pontos? Quando ele articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações, e apresenta um repertório limitado dos recursos coesivos. Então é bem parecido aqui, né? Então aqui a diferença é que aqui é de forma mediana e aqui é insuficiente. Tá, e no último nível, que é o nível 1, 40 pontos, quando é que o candidato vai atingir esse nível, né? Quando ele atingir, não, que ele está nesse nível. Ele vai conseguir 40 pontos se, articula as partes do texto de forma precária. Então ele tem realmente problema para escrever, para ligar, porque o texto, né, a palavra texto vem de tecido. Então o tecido, ele né, costurado ali, é um emaranhado, né, as linhas vão se juntando e formam um todo. Então o texto parte desse sentido, tá? Então a gente tem que saber costurar um texto para ficar coerente, para fazer sentido. E, por último, o candidato ele vai zerar. Quando é que ele vai zerar? Quando ele não articula as informações. Então, assim, é bem difícil um candidato zerar nisso aqui, porque realmente ele teria que escrever de forma toda desconexa. Vai jogando palavras aleatórias lá e sem articular uma frase com a outra, um pensamento com o outro. Então, é difícil, dificilmente vai zerar. Isso aqui é bem difícil, tá? E então, dando sequência, né? Vamos para nossa última competência. A última competência é muito importante, né? A última competência, ela diz respeito à conclusão da redação, que é onde se coloca a proposta de intervenção. Todo tema da redação do Enem fala de uma problemática. Joga-se um problema para saber o que o candidato pensa em relação a esse problema, qual é a opinião dele. E ele tem que apresentar soluções para o problema. Como o Enem, ele às vezes traz problemas, né, sociais, problemas que são complexos, difíceis de serem resolvidos, então o candidato ele vai colocar formas para atenuar, minimizar o problema. Né? Ele tem problemas que realmente não tem como solucionar a prazo, né, a curto, né, a longo prazo. Então tem que tomar cuidado também na hora de apresentar uma solução, que ver que tipo de problema e se realmente ele tem uma solução imediata, uma solução palpável, né? Então é preciso prestar atenção. Tá, então vamos dando sequência. Quando é que essa parte é muito importante, tá? Que é a conclusão, né? Vale 200 pontos. E quando é que o candidato vai atingir o nível 5? Quando ele elabora muito bem a proposta de intervenção. Ela está detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Ou seja, se ele apresentou o problema, ele vai lá no final, ele tem que realmente colocar uma proposta de intervenção relacionada ao problema e a forma como ele argumentou. Então tem que estar articulada. 160 pontos, né, o nível 4, quando elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão do desenvolvimento no texto. Então, ele também elabora de forma
aqui elabora bem a proposta, né? E também está articulado, então ganha 160 pontos. 120 pontos, que é, né, o nível 3, elabora de forma mediana, então já está mediana aqui, já está com problema, a proposta de intervenção relacionada ao tema e articula a discussão desenvolvida no texto. Então aqui é de forma mediana, está com algum problema, né? Ele fugiu em algum momento, não relacionou a proposta, né, a solução, talvez em parte, não ficou muito bem claro, não ficou detalhada. E depois aqui os 80 pontos, né, que ele vai descendo aqui de nível. Quando é que vai atingir 80 pontos? Quando ele elabora de forma insuficiente. Então já é insuficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema. Ou ele não articula com a discussão desenvolvida no texto. Talvez até coloca lá um problema e lá na intervenção não colocou solução, esqueceu, não colocou solução para aquele problema, ou colocou uma solução que não está articulada àquele problema, tá? Então isso aqui é complicado. 40 pontos, né, que é o nível 1. Quando que o candidato vai atingir o nível 1? Quando, ele apresenta proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Sabe aquela coisa de fugir do tema? Então, quando o indivíduo foge do tema, é claro que ele vai fazer uma proposta de intervenção também fugindo do tema. Então, ou às vezes até ele falou do tema e na hora de fazer a intervenção ele colocou uma proposta apenas relacionada ao assunto. Ou ele não foi tão detalhado na hora de escrever a solução. Então vai ter problema, vai ficar apenas com 40 pontos. E vai zerar quando não apresenta proposta de intervenção. Ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Tá? Então assim, ele zerou porque fez uma proposta, ou ele não fez proposta, ou fez uma que não tem nada a ver. Não está relacionada ao assunto ou ao tema. Então, é isto por hoje, né? Vocês viram aí a importância, né, de vocês conhecerem, então peguem o material e leiam detalhadamente sobre cada, né, as 5 competências da redação do Enem, porque o corretor, ele se baseia, ele tem essas competências como referência na hora de corrigir as redações. E, portanto, o candidato que vá, né, escrever uma redação, ele tem que escrever sabendo exatamente o que é esperado dele. Então, o que o leitor, o que o corretor espera de mim? Olha, espera isso. Então é preciso conhecer essas competências, esses níveis, para né, você melhorar e crescer e gabaritar aí na redação, né? Chegar e atingir aí o 1000 pontos, né? Passeando por todas essas competências, como o próprio nome já diz, com muita competência. Então, fiquem bem e até a próxima aula.